Todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Amazonas Incrível. Completamos 6 meses de programa, hoje é o 22º programa, episódio do programa que é feito por pessoas apaixonadas por turismo e acontece toda terça-feira às 19 horas diretamente pela rádio ZLZN, a rádio que cresce em audiência. Eu sou Wilson Roger, seu guia incrível no Amazonas e te convido mais uma vez a embarcar comigo, a entrar na embarcação e navegarmos por esse rio Amazonas. O tema de hoje é bem convidativo, conheça os destinos incríveis no Amazonas. E hoje nós vamos conhecer a terra do Guaraná, a cidade do Guaraná chamada Maués. Estamos tendo a honra de receber, daqui a pouco eu vou apresentar ele, o secretário de turismo de Maués, que vai falar sobre as principais festas, onde é Maués, tudo que acontece nessa cidade maravilhosa, conhecido mundialmente aí como a terra do Guaraná, cidade do Guaraná. Lembrando que você pode acompanhar esse podcast pelas principais plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Anchor e também pelas redes sociais do site Imediato e o site da rádio ZLZN. Você assiste ao vivo aqui os nossos convidados toda terça-feira e fica por dentro do que tudo que está acontecendo no turismo no estado do Amazonas. A temática que estamos trazendo esse dia, nessa semana, é uma temática de entrevistas com o título Conheça o Amazonas, e para me ajudar nesse super bate-papo estou recebendo ele, que é secretário de Cultura e Turismo do município de Maués, o senhor Denis Dorzani. Muito bem-vindo, Denis. Boa noite, Rogério, boa noite a todos os telespectadores. É uma satisfação estar aqui com vocês, porque falar de Maués para mim, que sou um filho de Maués, um apaixonado pela minha cidade, uma das cidades mais bonitas do estado do Amazonas, e é sempre muito bom estar divulgando o meu município. É um prazer estar nesta noite aqui com você para falar um pouco aqui do município de Maués. Muito obrigado, secretário. A gente também está recebendo ele, que é amazônida, nascido em Belém do Pará e criado em Manaus, empreendedor, especialista em vendas pela internet, realizou diversos projetos na divulgação da Amazônia. Ele é CEO e co-founder, criador do site Sou Amazônia. O nome dele é Paulo Sucesso. Depois ele vai falar por que sucesso. Seja bem-vindo, Paulo. Eu que agradeço, Roger, pelo convite. Quero te parabenizar pela essa iniciativa também, do podcast. E é maravilhoso falar de algo que nós somos apaixonados, que é a Amazônia, é o turismo na Amazônia. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, secretário. Toda a equipe do Amazonas Incrível sente-se feliz por recebê-los aqui, por ter aceitado o nosso convite para bater esse bate-papo. Como o Paulo falou, um bate-papo gostoso. Quando se fala de turismo na Amazônia, a gente enche os olhos, enche assim um pulmão e fala com toda a felicidade, porque acreditamos num turismo que poucas pessoas ainda conhecem, mas hoje as pessoas não vão deixar de conhecer Maués. Gostaria que o secretário falasse um pouco mais onde fica Maués, quais são os atrativos turísticos, fala um pouco mais dessa cidade encantadora. Bem, Roger, Maués fica na região do Baixo Amazonas, é uma cidade ali muito, vamos dizer assim, privilegiada. Não só privilegiada, mas também com pessoas hospitaleiras, com um povo assim muito bem, que sabe receber o turista e envolve as pessoas que conhecem o nosso município. Isso é uma característica do nosso povo. Mas Maués é uma cidade muito bonita, tem uma história, tanto que a cabanagem aqui no nosso estado terminou no município de Maués, É uma cidade com lindas praias. Quando você fala de Maués, você lembra do Guaraná. Quando você fala de Maués, você lembra da longevidade, que Maués é conhecida como a terra dos longevos. Em Maués se vive até 100 anos praticamente, é normal ter longevos de 80, 90, 100 anos trabalhando com o Guaraná, dirigindo, pilotando sua moto, enfim, são pessoas aí que vivem muito. Maués é uma cidade onde se vive bastante e isso é muito legal. Maués, inclusive, foi estudada pela uma universidade do Rio Grande do Sul e também da Espanha,
para tentar identificar por que se vivia tanto. Era o guaraná, é o peixe, é a farinha, ou são hábitos que foram herdados das famílias que vieram do Mediterrâneo. Então, Maués assim ficou estudada, né? Foi um motivo de estudo por parte, e até hoje ninguém sabe, continua sendo estudada por isso. Mas Maués, quando você fala em Maués, você lembra das reservas indígenas, das praias, dos lagos, dos rios, não só do povo, das suas festas tradicionais, que são realizadas em sua maioria na praia da Ponta da Marizia, que é uma praia já conhecida em Maués, porque Maués nós temos várias praias, diversas praias, a praia da Ponta da Marizia, a praia do Lombo, a praia da Antártica, a praia da ilha de Veracruz, a praia da Juliana, enfim, inúmeras praias que nós temos no município de Maués. Maués é uma cidade conhecida por ter as avenidas e ruas largas, uma cidade arborizada, uma cidade limpa, né? Uma cidade toda iluminada por LED, que é uma novidade para os municípios do estado do Amazonas. Na gestão do prefeito atual, que é o Júnior Leite, tem feito acontecer as políticas públicas direcionadas para a cidade, para transformar a nossa cidade, transformar o nosso município, que é um município com potencial turístico, em um município turístico efetivamente. É isso que nós estamos trabalhando no nosso município. E Maués é tudo isso que eu estou falando. Maués é uma cidade bonita, hospitaleira. Maués é uma cidade que também tem Encontro das Águas, né? Olha, porque legal. você ouve falar, você assiste os programas, o Encontro das Águas em Manaus e tal, mas Maués também tem Encontro das Águas. Então Maués é uma cidade muito bonita. Eu quando falo com entusiasmo, porque realmente sou apaixonado pela minha cidade. Maués é conhecido, secretário, como Você acabou de falar aí sobre esse estudo que teve de longevidade, né? Mas Maués também é conhecido, para quem não conhece o município, né? Faz parte de um dos 62 municípios do estado do Amazonas, mas conhecido, famoso por ser a terra do Guaraná. Isso. Né? Fala um pouco mais do Guaraná, que é aí, quem logicamente não sabe, né? É extraído o xarope do Guaraná e é umas fazendas que tem lá em Maués, onde o xarope é enviado para uma empresa que produz o Guaraná para o mundo. Fala um pouco mais dessa semente, da fruta. Sim. É considerado uma fruta ou uma semente o Guaraná? É o fruto do Guaraná. O fruto do Guaraná, que é produzido, Maués é conhecida como a terra do Guaraná, por produzir em grande escala o Guaraná de Maués. Vale ressaltar que tem alguns outros estados, alguns outros municípios que também trabalham com o Guaraná, mas não detêm a tecnologia que nós chamamos do nosso Guaraná, do caboclo que trabalha com o Guaraná, dos indígenas, porque o nosso Guaraná, ele não é torrado ao sol, como acontece na Bahia, né, com o cacau, com o próprio Guaraná. O Guaraná, ele é torrado, feito toda uma logística para que se tenha toda a torrefação mesmo, né, com os grandes, taxa, né? que na verdade são os fornos, né, o mesmo que fazem farinha, que são os que fazem também a torração do Guaraná. Então ele é feito com essa tecnologia que nós dizemos que são dos índios e dos caboclos. Só um minuto, interrompendo aqui, mas para que as pessoas possam conhecer do que o secretário está falando, essa é a semente do Guaraná, né? Conhecido que tem um olhinho, ou aparenta ter um olhinho. Isso. E aí o secretário está falando justamente sobre essa importância, né? Isso. Tem uma lenda, né, sobre esse olho. Sim, né? tem a lenda que eu vou também falar, que é a parte cultural, a parte cultural. Dessa situação do Guaraná. Então o Guaraná, ele é produzido pelos caboclos de Maués, né? Foi descoberto aí por famílias italianas e mais os indígenas da região. Então nós detemos essa tecnologia. E vale ressaltar também que hoje nós temos uma empresa de grande porte, né, que tem a Fazenda Santa Helena no nosso município e começou a trabalhar e também a fazer um estudo juntamente com a Embrapa sobre as mudas geneticamente modificadas que nós chamamos, né? Uns falam clone, aquela coisa. Não. Para nós que entendemos um pouco mais, nós sabemos que são feitos estudos para que elas sejam geneticamente modificadas. Mas nós temos aquela tecnologia dos nossos antepassados que se tem todo um diferencial, que é passado de pai para filhos, né? E tem muitas dessas técnicas que elas só são passadas para as famílias. Sim. Elas não são abertas à população, assim como é feito. E uma dessas características do nosso povo é de
dizer que, sendo dessa forma, se detém uma melhor qualidade. É aquela lenda que se tem, né? Mas eles têm sim essa situação de falar um pouco mais do guaraná. Mas o guaraná também é um fruto muito estudado, e assim como você falou, a essência do guaraná sai do nosso município, né? Vai para fora, para as grandes indústrias, e assim agrega valor. Aí nós temos o guaraná em bastão, em rama. Também nós temos o guaraná em pó, que é o melhor guaraná da nossa região e do nosso país, é o guaraná do município de Maués. E também nós temos uma outra situação, que o artesanato de guaraná só temos em Maués. Né? Essa tecnologia do guaraná, inclusive, nós no aniversário da cidade, agora no mês de junho, dia 24 de junho, nós homenageamos uma das mais antigas artesãs que trabalha com a massa do guaraná, produzindo este artesanato. Não é biscuit, não é um outro tipo de material. É o artesanato do guaraná feito com a massa do guaraná. Então nós temos essa tecnologia também para o artesanato. Tudo isso que é diferenciado, que nós temos essa técnica, nós chamamos a tecnologia nossa do município de Maués, né? Então é isso que eu estou falando para você. Então nós temos sim. E a lenda do guaraná, nós temos pelo menos as mais conhecidas 3 lendas, mas a que nós mais damos ênfase é aquela que assemelha-se à lenda que foi contada pelo Alberto de Miranda Leão, do índio que se apaixona, né? Uhum. E aí depois são de tribos diferentes e acaba morrendo, e aí dos olhos da Índia que nasceu o fruto que é o guaraná. Por isso que a planta tem essa característica de que seja um olho, né, de uma pessoa. Então a lenda conta isso. Entendeu? Então, para nós, assim, é muito gratificante ter essa lenda. E tem a lenda do curumim, e tem as outras lendas também. Mas a mais famosa é essa, da Cereçaporanga, com o índio inimigo, e ela morreu. Fruto desse amor, nasceu a planta que é o guaraná, que é o fruto, né, que representa o município de Maués, a nossa cidade, a terra do Guaraná. Perfeito, secretário. Depois eu vou falar também, pedir, né, na verdade, para que o secretário fale um pouco mais dessa questão. Maués, ele tem essa questão indígena muito presente, né, inclusive, né, Saterê Maué, uma das tribos, né, e dentro dessa cultura indígena tem uma apresentação que é utilizada no Guaraná. Sim. E aí eu vou falar um pouco mais, que é muito interessante para quem acompanha o programa, conhecer essa parte cultural indígena, e aí como é que é o processo de iniciação, de apresentação, quando você chega. Eu tive a oportunidade de ir em uma das tribos e lá de Maués, e fiquei muito encantado com a cultura. Mas nós também estamos recebendo aqui o Paulo Sucesso, né, que é o CEO do Sou Amazônia, um site que vem divulgando e tendo um engajamento muito grande a nível nacional e internacional, né, uma forma que ele utilizou para apresentar a Amazônia de um olhar diferente para quem vem conhecer a nossa cidade, a nossa região. E eu vou falar um pouco para o Paulo se apresentar, né, da onde veio esse nome Sucesso, e até ele chegar a criar esse site que hoje é um site de referência, né, que demonstra as belezas naturais que o Amazonas tem, que as pessoas vêm conhecer a nossa cidade, já marcam lá o site, né, o Instagram, e aí já ficam com uma visibilidade muito grande do que se fazer na Amazonas. Paulo, fique à vontade, meu querido. Ótimo, Roger, eu estou me sentindo privilegiado de estar do lado desse homem aqui, né, rapaz, secretário, né? Prazer, Dene, conhecer você, meu irmão. Isso. E eu sou filho de empresário, né, o meu pai teve o Grupo Sucesso, já viu falar? Você lembra do Grupo Sucesso? Muito conhecido. O Grupo Sucesso chegou a ter mais de 30 escolas, né? Eram escolas de cursos livres, né? Profissionalizante. E o foco era para classe C, D e E, né? Eram cursos bem acessíveis para a população. Então, por isso que ficou bem conhecido. Eu costumo falar que a única coisa que meu pai deixou de herança foi o nome, Sucesso mesmo, porque o resto não deixou nada. Mas em 2015, olha só que coincidência, né? Eu acho que por ser filho de empresário, a cabeça expande, né? Eu estudando, né, marketing digital, e um dos conteúdos que eu estava estudando era tinha que colocar em prática, né? Vamos colocar em prática, escolher um nicho e para desenvolver e tal. E eu criei um projeto chamado
Amazonas Meu Amor. Inclusive, existe até hoje. Se você procurar, existe um blog, tem um Instagram, Amazonas Meu Amor. E, rapidamente, não foi o primeiro, tá? Falando sobre Amazonas, falando sobre cultura, sobre culinária, mas, pelas técnicas que estavam sendo utilizadas, ele ganhou uma notoriedade muito grande, esse projeto Amazonas Meu Amor. E muita gente começou a engajar, né? Nós chamamos nas redes sociais de engajar, de comentar, de compartilhar, de interagir. E a galera que interagia conosco eram pessoas mais aventureiras. Apesar do conteúdo ser regional, ser falando sobre o bioma da Amazônia, os animais, as plantas, a culinária, né, a parte histórica, mas quem marcava o nosso perfil lá era mais gente que estava na cachoeira, que estava no flutuante, que estava fazendo alguma aventura. E aí veio a outra ideia, falei, poxa, vamos criar um perfil, um projeto segmentado, né, para esse público, né, que gosta de turismo, que gosta de aproveitar, de explorar, que gosta de viajar, né, ou seja, um público que gosta de viajar. E aí nós criamos o Sou Amazônia. Então a pegada do Sou Amazônia é essa, é divulgar, inclusive, Roger, o Sou Amazônia é um dos maiores vitrines da Amazônia, não só do Amazonas, mas da Amazônia em geral. Eu recebo diariamente diversas mensagens perguntando o que fazer, como contratar, como chegar, né, o que a gente sabe, a gente acaba ajudando, mas as pessoas quando procuram vir para a Amazônia, por algum motivo ela acha o nosso projeto, Sou Amazônia. E isso me deixa, né, muito, muito feliz, porque a gente está contribuindo, né, positivamente para a divulgação da Amazônia. Por mais como o nosso amigo Dani falou antes da gente de iniciar aqui, que nós temos um potencial turístico muito grande. Nós não somos uma cidade, né, estado turístico. Temos potencial. Mas nós temos um potencial gigante. Né? E é exatamente isso que é o nosso principal foco, né? Nossa missão é divulgar os potenciais turísticos da Amazônia. Quem sabe daqui a pouco tempo, né? Em médio prazo, a gente consiga usufruir, né? Ou seja, formatar vários canais para as pessoas aproveitarem, né, Maués, né, ir em Maués, ir numa aldeia indígena lá, né, aproveitar lá as praias, que eu acho que se uma pessoa estiver lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, ela pesquisar lá Maués, para ela tentar chegar em Maués, eu acho que ela vai enfrentar meio mundo, porque não tem ainda canais ainda onde ela possa comprar a cidade de Maués. Eu quero ir em Maués. Agora, como é que faz? Às vezes tem gente que me manda mensagem assim, fala, olha, eu preciso comprar uma passagem Manaus-Santarém. Como é que eu faço? Eu falei, você procurou na internet? Já não encontrei em lugar nenhum. Em canto nenhum a pessoa encontra como comprar passagem de barco. Você está entendendo? No aplicativo. Isso é uma dificuldade muito grande, porque assim, o secretário pode até me ajudar nesse assunto. Esse é um assunto que, inclusive, foi pauta de outros podcasts. Hoje não tem algumas empresas, eu tenho esse conhecimento de ter algumas empresas que criaram um aplicativo para que você compre passagens de barco. Mediante uma informação, para quem ainda não visitou a nossa região, nosso principal meio de transporte é fluvial, é a embarcação. Então, você visita os municípios, você vai para os municípios via fluvial, algum deles já comporta uma malha aérea, né, ali, logicamente, não uma malha aérea de âmbito nacional para que tenha fluxo de viagem. A gente tem todas as dificuldades. Então, assim, poucas empresas hoje, ela tem o formato de um aplicativo para que venda online a passagem de barco. Eu conheço duas empresas que já começaram uma startup para que se desenvolva isso. Porque é totalmente artesanal, né, secretário? O cara quer comprar uma passagem para Maués, por exemplo, ele vai até o porto,
né? E ali ele compra mediante um pagamento que até há pouco tempo atrás não aceitava o Pix, né? Porque o Pix é novo, então você ia com dinheiro em espécie. Então, assim, imagine a dificuldade do cara ter que se deslocar da casa dele. E muito das pessoas que compram as passagens de barco, elas vão comprar no dia da viagem. Não tem aquela programação, né? Vou viajar daqui a uma semana, eu vou comprar aqui a passagem antecipada e pronto. Não, a maioria das pessoas que vão no barco vão até o ponto no dia da viagem, já leva a sua mala e vai. É uma coisa cultural nossa. Então essa dificuldade que o Paulo está colocando é fato, né? A gente, como eu sou representante de uma agência, eu consigo visualizar isso claramente todos os dias. E eu acho fantástico quando eu comecei a pesquisar sobre o trabalho que o Paulo faz, né? Nessa questão de ter um site, uma rede social que divulga o Amazonas da forma, com uma qualidade que ele vem apresentando. E o trabalho do Paulo não é vender os roteiros turísticos, mas as pessoas procuram através, né? E eu acho fantástico isso. Por quê? Porque ele já apresenta um trabalho, uma qualidade. As pessoas que vão, por exemplo, em Maués e marcam o Sul Amazônia, né? As pessoas, como é que eu chego em Maués, como você bem falou, né? E aí, querendo ou não, o Paulo é um meio de comunicação, né? Intermediário, que faz esse processo, essa ligação com outros municípios. Está sendo projetado aqui, inclusive, a Orla de Maués. Inclusive, deixa eu deixar um caso muito interessante. Sim. Uma pessoa foi num sítio de um amigo dele, não me recordo agora. Ele tirou algumas fotos nesse sítio, desse amigo dele. E as fotos magníficas. Inclusive, o dono do sítio fez um ninho, tipo um ninho de pássaro, né? Sim. Ele fez lá, colocou um cipó, alguma coisa assim. E aí esse seguidor do Sul Amazônia tirou umas fotos e marcou. Pra quê? Quero ver onde é que é, quero saber onde é que é. Eu compartilhei essa postagem dele e aí choveu de perguntas. Mas tanta pergunta, tanta gente marcando, comentando e ligando. A gente não sabia quem era esse dono desse sítio. Esse sítio fica no alguém encontrou o dono desse sítio, era um senhor, não tinha Instagram, teve que criar na hora um Instagram lá para poder, né, responder as pessoas. Das redes sociais, né, da comunicação. E hoje em dia, eu já até vi agências de turismo, né, de viagem, fazendo roteiro lá para o sítio Bom Futuro. Isso, Bom Futuro. Fica no Paracatuba, ali no município chamado Iranduba, que fica adjacente aqui à nossa cidade. E eu fiquei assim, eu fui lá depois com ele, conversar com o seu Jander. Falei, Jander, cara, quem imaginava, né? Uma foto fez o teu sítio virar um atrativo turístico, né? Ou seja, isso que é legal, é o poder das redes sociais. De uma foto, apenas uma foto, fazer com que o cara saia de um simples sítio. Hoje em dia ele tem vários outros, né? Chamo de espaços instagramáveis, né? Ou seja, vários espaços lá onde a pessoa tira fotos, já foi casamento, já teve festas lá, já teve várias outras coisas. Mas surgiu apenas uma postagem de uma pessoa que foi lá. E vários outros locais que são bonitos, a gente divulga, só que o dono fala assim, não, eu não quero receber pessoas porque é um sítio privado, é só da minha família, eu não quero abrir e tal. Mas, ou seja, isso é um caso de que realmente as redes sociais podem alavancar um negócio. Um poder muito grande de divulgar, né? As mídias sociais, ela tem esse poder, né? Você vê essa situação que você está comentando aí com relação ao porto, aos barcos, às embarcações, realmente muito sério. Porque da forma que está sendo projetado aqui no nosso estado, é como se fosse uma rodoviária para quem transita no local. Mas para quem está acompanhando nas redes sociais e quer formar um pacote para cá, para a nossa região, e quer se programar, tal dia eu vou chegar em tal município, tal hora eu vou fazer passeio disso, daquilo, como é que eu faço? Como é que eu vou sair? A pessoa já vem do sul, sudeste, centro-oeste, já organizada, meio que organizada, mas aqui não, e sem um norte. Como é que faz? Como é que eu vou a Maués? Como é que eu vou a Santarém? Como é que eu faço para ir a qualquer município que vá por barco? Hoje, Maués, por exemplo, nós temos todos os barcos, nós temos barco todos os dias da semana. E todos os barcos não são mais barcos de madeiras. Já são, assim, navios para a nossa região, né? Então, você vai em um barco confortável, inclusive com barcos que tem área, mesmo que com rede, já temos com o serviço com ar-condicionado, aquela coisa toda. Ou então, barcos bem confortáveis,
confortáveis, espaçosos, alguns com academia, inclusive, que já estão circulando aqui nos rios do nosso estado e que vão até as nossas cidades. Então tem que ser realmente divulgado para que as pessoas que estão fora do nosso estado, elas possam estar organizadas para que elas possam fazer um pacote já direcionado para o nosso estado, estar sabendo como é que eles vão nos visitar, como que eles vão conhecer. Então, qual é o perfil do turista, qual é o perfil que ele tem para chegar lá com os gastos, que é diferente de você atender um gringo, vamos dizer, né? Alguém que vem de um outro país, mas para alguém que é aqui do nosso país mesmo, de uma outra região como o sul. Porque sul-sudeste você vai ou via aérea, ou então você vai por estrada. Aqui as nossas estradas são os nossos rios. E aí como é que nós vamos estar trabalhando sem estar uma coisa organizada? E tem que partir daqui da capital. E tem muitos, Deni, tem muitos turistas, muita gente que vem de fora, que quer aproveitar essas rotas de barco como um atrativo turístico. Sim, a maioria. Né? Eu quero andar de barco, eu quero andar de... Eu não quero ir de avião para Maués, para Parintins, para qualquer outro município, que é 1 hora de avião, 45 minutos. Eu quero ir de barco. São 18 horas, são 24 horas, mas você vai dormir, você vai acordar, você vai ver a paisagem, você vai ver o que está acontecendo, você vê um boto, você vê a plantação. Então é diferente. Ele sai de uma selva de pedra para conhecer a floresta amazônica. E é isso. E é isso que eles querem. Então, e nós temos que estar preparados para isso. E nós estamos trabalhando, ainda está muito lento, né? Mas nós vamos chegar lá, não é, Roger? Nós vamos ter que chegar. Estamos trabalhando para isso. Eu tenho uma história que uma vez um grande executivo veio aqui para Manaus, chegou na empresa, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal, tem que produzir mais, é produtividade, vamos crescer, tal. E aí ele voltou lá para o Sudeste, aí ele retornou depois de 3 meses. Quando viu aqui, as pessoas não fizeram nada do que ele tinha planejado. Aí ele foi lá e insistiu de novo, vamos fazer, vamos produzir, a gente tem que trabalhar e tal. Voltou para São Paulo, retornou depois de 3 meses e não tinha nada feito. O dono dessa grande empresa aqui em Manaus falou assim, vamos fazer o seguinte, vem comigo, eu quero dar uma volta no iate, aqui pela região, pela floresta, andar de barco, né? Eles foram passear de barco, quando chegaram lá no meio do nada, no meio da floresta, ele falou, olha, ouve a floresta, você está vendo a tranquilidade, a harmonia que tem isso aqui, a floresta? Isso aqui permeia toda a população. As pessoas não são do ritmo lá de fora. Elas têm um ritmo diferente aqui. Ou seja, quando eles vêm de fora, eles querem sentir essa nossa harmonia, essa nossa paz, essa tranquilidade. Essa viagem de barco, você muitas vezes pega pensando lá, eu viajei diversas vezes, você fica lá olhando para o horizonte, pensando na vida, coisa que e não pega celular, não tem internet e tal. Coisa que você não faria. Se tivesse aqui na cidade, você não estaria, né, contemplando, né? Então, ou seja, inclusive tem uma rota, se não me engano é Manaus, não sei se é Belém, Santarém, Manaus, que muitos mochileiros fazem. Eles vão para Belém e sobem o rio de barco, e você inclusive encontra dentro dos barcos tudo, né, pessoal meio hippie, né, pessoal meio cabelo de dread e tal. Por quê? Porque eles querem fazer essa rota, né, eles querem aproveitar também essa vivência, né, de um ribeirinho, de um nativo daqui da Amazônia. Eu uma vez fui tentar comprar uma passagem de barco. E aí eu falei, vou procurar uma agência que vende barco, né? Vou procurar na internet, dei um Google lá e não achei. Eu falei, cara, mas eu moro aqui, será que eu vou ter que ir lá no centro, que aquela, né, não tem onde estacionar, sim, tal. Dificuldade. E aí poxa, não, para lá, já sei. Olha a ideia que eu tive. Eu peguei o Google Street View, quando ele passa na frente, ele vai tirando foto, né? Aí fui lá na frente do porto, dei um zoom na imagem e peguei o número de uma placa, porque eles ficam com uma placa atrás, né?
E aí dei um zoom na placa e peguei um número. Foi assim que eu consegui saber pelo menos o valor da passagem. Porque eu não sabia nem o valor da passagem. Para você ver como é que é o desafio. Você tocou num ponto importante quando se fala de experiência, né? E isso fortaleceu muito com a pandemia. Lógico, a pandemia foi um período desastroso, principalmente para a gente que trabalha com turismo, né? Se não foi foi uma das áreas mais atingidas nessa pandemia. E hoje, quando o turista pensa em fazer turismo na Amazônia, ele já pensa de uma forma diferente. Ele pensa que os momentos que eles ficaram presos dentro de casa jamais vão retornar. As pessoas que se perderam, os familiares, jamais vão retornar. Então, vivenciar, quando você fala da Amazônia, você vem vivenciar histórias, vivenciar momentos, vivenciar a floresta. E quando realmente, eu sou tendencioso, que já fui em Maués várias vezes, né, por meio da empresa na qual eu represento, a gente tem uma representação em Maués. Então, aquele momento que o Paulo bem falou, que não tem internet, aquele momento que você está em contato com a natureza, aquilo não tem preço. Né? Aquilo é algo que você vai numa imersão pela Amazônia. E isso é muito bom. E isso só o nosso... Já puxando aqui, logicamente, o nosso estado pode proporcionar às pessoas que vêm. Você mesmo falou, né? Vem muita gente ali do Sudeste que nunca teve um contato com o Rio, né? Que nunca conversou numa comunidade ribeirinha, nunca visitou uma comunidade indígena, e quando vem, fica encantado. A gente tem várias experiências aí de trazer turista aqui, colocar no hotel de serra, levar para Maués, levar para outros locais, e aí acaba tendo essa experiência, uma riqueza de detalhe, né, secretário? A mesma coisa, eu creio que Maués tem muito a oferecer, e a gente vai conhecer um pouquinho mais das festas de Maués, mas antes eu gostaria de falar para você que está acompanhando, já mandando um alô aqui para Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, né? Também as pessoas estão acompanhando aqui o programa de vários lugares no Brasil, de Medianeira, no Paraná, deixando um alô, um abraço especial para todos vocês que acompanham o programa ao vivo, o podcast Amazonas Incrível, um programa feito por pessoas apaixonadas por turismo no Brasil e também no mundo, pelas principais plataformas existentes de podcast. Lembrando que você que ainda não baixou o aplicativo, que ainda não acompanha toda a programação da Rádio ZLZN, é muito simples, você coloca na lojinha virtual do seu telefone, digita Rádio ZLZN, a primeira opção que aparecer é a nossa rádio, e aí você vai baixar no seu celular e vai acompanhar a programação diária, né, com um sorteio inclusive de Pix, né, na programação que a gente tem diária e semanal da nossa rádio. Lembrando também que depois do podcast, às 20 horas horário de Manaus, de 20 às 22, acontece o Sertanejão ZLZN com meu amigo Anderson Silva, sem o R. É isso, Anderson? O Anderson está ali trabalhando já na programação do Sertanejão. E depois do Sertanejão tem o Momentos a Dois, aquele momento que você, depois de ter vindo de Maués no barco, né, depois de ter curtido ali a página do Sol Amazônia, você vai curtir aquele momento a dois, a noitinha ali com a sua senhora, a sua esposa, né? E aí você tá passando? Aqui, ó, nesse aqui, ó. Ah, tá aqui a câmera. Beleza. Então, Momentos a Dois, depois do Sertanejão ali de 10 à meia-noite, você curte aquele momento legal. Não esqueça, baixe o aplicativo ZLZ, da Rádio ZLZ, e acompanha toda essa nossa programação. E podcast Amazonas Incrível toda terça-feira, às 19 horas, sempre trazendo um grande convidado para falar de turismo no estado do Amazonas. E hoje nós estamos com dois convidados especiais, o secretário de Turismo, Cultura e Turismo de Maués e também o criador do site Sou Amazônia. Secretário, o que temos de festa nesse segundo semestre em Maués? Eu vi aqui nas redes sociais da prefeitura que tem grandes festas já populares na cidade, né? Sim. Tem uma festa em agosto, e outra em setembro, e outra em novembro. Vou falar mais das festas que acontecem no município. Bem, Roger, Maués é conhecida pelos seus eventos, né? Fora a sua beleza natural, fora toda a sua cultura, Maués também tem o turismo de evento. O nosso calendário de evento na cidade de Maués começa a partir do carnaval. O Carnaval de Maués, que é conhecido como um dos melhores carnavais do interior do estado do Amazonas, por fazer carnaval de rua, por fazer um carnaval de frente para o rio, onde você desce para curtir as praias, depois você brinca dos blocos de rua, você brinca pelas escolas de samba, você vai curtir a cidade em um feriado e você vai curtir toda uma população com uma brincadeira saudável, que é o Carnaval do município de Maués. Depois do Carnaval, nós temos também a festa do Divino Espírito Santo,
A Festa do Divino Espírito Santo, ela acontece geralmente no mês de maio, que é uma programação da Igreja Católica, mas com apoio da Prefeitura de Maués, através da Secretaria de Cultura e Turismo do município. Aí nós temos o aniversário da cidade. O aniversário da cidade de Maués, no dia 24 de junho, acontece o aniversário da nossa cidade. Então, onde você vai também ver um evento com parte cultural do município, você vai ver um município onde vai estar recebendo turista para fazer passeios, para conhecer, ver a Rota do Guaraná, para conhecer diversos lugares que nós temos no município de Maués. Maués, como já falei no início do programa, nós somos muito ricos, nós temos muita coisa para mostrar, que como um município com um potencial muito grande. Depois do aniversário da cidade, nós temos o Festival da Floresta, que nós chamamos. É um festival que acontece na ilha turística do município de Maués, chamada Ilha de Veracruz. Na Ilha de Veracruz nós temos o festival folclórico dos bois bumbás, né? É o festival que eu falo que é o Festival da Floresta, porque ele é uma forma mais simples, numa comunidade rural, onde é feita toda uma estrutura para receber os turistas, para receber as pessoas da cidade de Maués e os torcedores das 3 agremiações que lá se apresentam. Também nós temos, a partir de setembro, o Festival de Verão de Maués. O Festival de Verão de Maués já é conhecido sempre no feriado da Semana da Pátria, não só no dia 7 de setembro, porque 7 de setembro é o feriado nacional, mas a Semana da Pátria no estado do Amazonas, ela começa no dia 5 de setembro, porque é a elevação do estado do Amazonas à categoria de província, onde é feito todo um trabalho, já fazendo parte da comemoração da Semana da Pátria. Então, a Semana da Pátria no município de Maués, ela tem seu ponto alto de 5 a 7 de setembro, e é a data do nosso Festival de Verão. E esse ano vai estar melhor ainda, porque 5 a 7 é de segunda a quarta, então nós vamos ter a sexta, o sábado, o domingo, a segunda, a terça e a quarta-feira de muito evento. Então vai ser assim um final de semana prolongado com o feriado e o nosso festival de verão. É um festival que acontece na Praia da Ponta da Maresia. Esse ano, pela grande enchente que nós tivemos, nós vamos deixar a área da praia para banhistas e a estrutura de bandas, camarotes, palco, toda a infraestrutura do festival vai acontecer no que nós chamamos o Prosai Maués, que é a área do calçadão da Avenida Antártica, né? Quem conhece Maués sabe que é uma área muito bonita, uma área revitalizada por um projeto do banco, do BID, com a Prefeitura de Maués, no governo do estado do Amazonas, onde Maués está toda revitalizada, toda bem bonita, de frente para o rio, um rio muito largo, um rio muito bonito, que é o rio Maués-Açu, né? Com um pôr do sol maravilhoso, um dos pôr do sol mais bonitos aqui do nosso estado. Eu tenho certeza que você vai ver no município de Maués, porque realmente é muito bonito. E fora setembro, nós temos também em novembro a famosa Festa do Guaraná, né? Esse ano nós vamos ter a Festa do Guaraná, depois de 2 anos vai acontecer, assim como vai estar acontecendo o Festival de Verão agora em setembro. A Festa do Guaraná também é uma grande festa que acontece para comemorar a colheita. Por que a Festa do Guaraná? É uma festa que ela foi criada pelos caboclos para se prestigiar e para comemorar a fartura, a colheita do Guaraná no município de Maués, onde também onde é eleita a mulher mais bonita do município, que é a morena que representa a colheita do Guaraná. Então é eleita a rainha do Guaraná do município de Maués, né? Geralmente filha de algum dos produtores de Guaraná, tem que ser filha de Maués, tem que ser uma moça realmente residente no município de Maués. Eu creio que as normas, as regras desse concurso é mais rígido do que concurso de Miss, porque as famílias lá são muito exigentes. Sim, então se tem também todo um trabalho. Aí temos a apresentação das lendas, bandas locais, bandas regionais, e aí eu vou falar aquilo que você estava falando, que onde se apresenta da tribo Sateré Maué a dança da tucandeira. Olha, né? Que é a luva, onde é feita a passagem do índio que passa a ser criança, adolescência, para o seu homem adulto. A tucandeira é a formiga, explica. A tucandeira é uma espécie de formiga que tem um ferrão muito forte,
que muita dor, né? Mas para o índio, para provar que já está passando, preparado para ser um adulto, tem que meter a mão na luva da tucandeira. Então são dores que muitas vezes o índio desmaia, né? Há um ritual, há uma dança, e o índio é apresentado para a tribo como se ele já fosse um homem para assumir a sua família, né? Então é feito todo um ritual, uma dança. Geralmente não, é toda vez que a pessoa coloca a mão na tucandeira, a mão ela fica toda negra, porque as dores são muito fortes e as picadas da formiga deixa aquilo. Olha o rito aqui, para quem está assistindo, é impressionante, cheio de formiga, nossa produção aqui onde o garoto mostra para a tribo que ele está preparado para já ter a sua família, né? Já ser um homem adulto dentro da tribo. E até hoje isso é feito realmente. Isso é feito só na tribo Satere Maué? Ela é feita só, é uma característica da nossa tribo, a Satere Maué, ela é da nossa tribo mesmo. Ela é feita não só na área da tribo, né? Lá na reserva indígena, mas também pelos indígenas na própria área da cidade. Esse ano o prefeito está apoiando as tribos. Nós vamos realizar ainda este mês, né, a primeira feira de artesanato indígena do município de Maués. É uma feira diferenciada da feira que nós já temos de artesanato e gastronomia, onde nós temos alguns indígenas participando, mas essa é direcionada só para o povo saterê. O município de Maués é um município que tem na sua área 286 comunidades rurais. Dentre dessas 286, 47 são indígenas. E dentre dessas 47, apenas uma mantém a tradição. Ela não permite que se construa o prédio de alvenaria, as escolas, que tem aquela coisa do caboclo, né? Ela é indígena mesmo. Então ela é a única autorizada pela tribo, né? Autorizada pelo Tuiçá, né, que é o chefe dos índios, para que se tenha essas apresentações das danças originais da tribo Satere Maué. Porque você sabe que eu estou falando até onde o homem branco pode chegar. Sim. Porque tem área dentro da tribo Satere Maué que nem nós, nem as autoridades do município, nem o homem branco pode chegar. Só mesmo os indígenas. Se alguém chegar, é porque realmente eles deram a permissão. Sabe? Então nós temos isso lá, mas dentro das que nós convivemos, apenas uma mantém a tradição de como se convive na tribo Satere Maué realmente, que é a tribo Miquiles. E lá você vai ver a oportunidade de conhecer, né? Então, a Ilha Miquiles. É a Ilha Miquiles. Então é ela que nós temos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o município de Maués é um município conhecido onde as comunidades indígenas, elas são bilíngues. Como bilíngues? Porque ela tem a linguagem própria, né? E o nosso português. Sim. E todos os índios da região do município de Maués, que são professores que trabalham lá, todos têm nível superior. Todos os professores, mais uma vez eu vou repetir, todos os nossos professores indígenas têm nível superior. E são indígenas. Todos. Nenhum ficou sem, a não ser aquele que está formando agora, que ainda não possa ter, mas todos que estão em sala de aula hoje, eles têm nível superior, né? Então para nós assim, é muito importante, é um motivo assim, de muito orgulho para nós falarmos isso dos nossos índios, né? Que eles realmente estão preparados para educar e eles trabalham nas duas línguas, na língua Satere Maué e no nosso português. Então para nós é muito gratificante falar. Então Maués é tudo isso que eu falei. Maués é uma cidade preparada preparada não, nós estamos nos preparando para receber o turismo, porque eu falo e repito aqui como eu falei para o Paulo e falei para você, Roger, que Maués, assim como a maioria dos municípios do estado do Amazonas, são municípios com potencial turístico muito grande. Mas nós não somos efetivamente um município turístico. Ainda está faltando por parte do poder público, por parte dos empresários, por parte das pessoas que trabalham com turismo, fazer com que o nosso município desponte realmente para o turismo. Eu falo que Maués tem tudo aquilo que o turista gosta. Nós temos lagos piscosos, nós temos um rio Maués Açu, um rio muito bonito, de águas transparentes, muito bonito.
nós temos reserva indígenas, nós temos grutas, nós temos peixes, nós temos sítio arqueológico, nós temos potencial para turismo de pesca, para turismo de sol, para turismo religioso, que eu acho muito importante. Nós estamos preparando algumas comunidades rurais, inclusive para trabalhar turismo religioso, a própria área urbana do município de Maués. Nós temos muitas igrejas católicas, igrejas evangélicas. Maués tem ainda, você ainda tem uma qualidade de vida em Maués que você não tem nos grandes centros, porque Maués é uma cidade muito arborizada, uma cidade bonita, uma cidade limpa, de frente para o rio, um povo hospitaleiro, que você tem qualidade de vida, né? Se você trabalha até meio-dia, você diz, hoje eu vou almoçar e vou para a praia, aí você vai, toma um banho de praia e às 14 horas você volta para o seu trabalho normal, à noite se você quiser fazer e ninguém te incomoda. Porque Maués é isso, né? As famílias têm história para contar. Se você senta, as pessoas te recebem como se você fosse Paulo da família deles. Eles te conhecem agora, aí uma hora depois você já é íntimo dele, né? Já quer te apresentar a cidade, quer te contar das histórias, quer te levar no mercado, quer te levar na praia, quer te contar que isso. Então quer te mostrar toda a cidade. Então para nós isso é um motivo de orgulho de ser uma cidade hospitaleira, porque Maués é muito bonita. Nós temos uma área conhecida, Paulo, como Jacundá. O Jacundá, para muitos que já conhecem Maués, é uma área de águas assim transparentes. As pessoas que conhecem Maués e conhecem Bonito dizem que elas se equiparam, né? Eles se equiparam, porque ela é tão bonita, Maués, nesse período, e nós estamos trabalhando para trabalhar a área para que não possa ser destruída, né? Nem para as pessoas que chegam lá ou pelos próprios ribeirinhos, mas para que a gente possa manter uma reserva de desenvolvimento na área, para que esse espaço permaneça, que ele realmente é muito bonito, né? Assim como nós temos a ilha de Veracruz, que é conhecida pelas pessoas que conhecem, porque a ilha de Veracruz... Saudade da farinha, secretário. A ilha de Veracruz é conhecida pela farinha, pelo sítio arqueológico, pelo seu povo, porque a Maués tem praia na frente da cidade e em frente, porque essa ilha fica em frente à cidade. Também temos praias e temos toda essa situação. Então é uma cidade turística muito bonita mesmo, a ilha de Veracruz. Aí nós temos a Estrada dos Morais, também conhecida também, que nós estamos trabalhando turismo religioso e também preparando essa área para a pesca esportiva, porque nós temos potencial. A área do Maués Miri, Lago Grande e também a área do Limão, que é conhecida o Rio Limão, no município de Maués, são conhecidas como as áreas propícias à pesca, muito peixe, muito bonita, e assim, que realmente atrai aquele turista que conhece Maués, né? Não só pelos seus eventos, mas também pela peculiaridade que nós temos no município de Maués. Maués é realmente muito bonito. Nós temos que preparar, porque eu não sabia, Paulo, quando conversou comigo, Paulo, eu vou preparar um material para a gente divulgar Maués. Eu conversei com o prefeito atualmente, prefeito, eu quero atrair investidores, queria fazer um grande evento para mostrar o nosso município, porque nós temos potencial. Nós temos que atrair investidores, que é isso que está faltando, para ver se acontece conosco o que aconteceu no Nordeste, onde eles trouxeram os europeus e aí o turismo deslanchou. Então, eu acho que está faltando essa visão, atrair investidores para que a gente possa despontar o município de Maués para o mundo, aí, para o turismo do nosso país. Que aula, hein, Paulo? Só um pouco que ele falou, já deu vontade de pegar já o barco e ir lá para Maués. Não, e você que está ali com um site de grande engajamento, e aí vendo essa parte do trabalho que o secretário faz, a gente conseguindo aqui colocar isso na mente, né? Trazendo uma ideia de como é Maués, só pelo que o secretário fala. Poxa. Com certeza, imagine as pessoas que estão ouvindo, assistindo, e vão assistir amanhã e outros dias, como é fantástico. E isso é só um município que nós temos aqui no Amazonas com potencial gigantesco. O papo tá muito prazeroso, mas tudo que é bom dura pouco, né? E geralmente a gente termina o nosso programa depois dessa aula de turismo aí com o nosso secretário, fazendo uma pergunta para os nossos convidados, né, que remete o nome do nosso programa. Paulo, você que é criador do site aí, que promove o estado do Amazonas, para você, o que torna o Amazonas incrível? Olha, tem muitas qualidades do Amazonas, né? Principalmente o seu povo, né? As pessoas são acolhedoras, as pessoas, elas são hospitaleiras, né? Isso é uma qualidade incrível do nosso povo, diferente de todos os outros. E principalmente o potencial que nós temos de turismo no nosso estado. Eu acho que ele se torna incrível
pelas belezas, por tudo que a gente pode oferecer para as pessoas que querem conhecer a nossa região. Isso faz o nosso Amazonas ser incrível. Secretário, que torna você, na sua visão, o Amazonas um estado tão incrível? O nosso estado, ele é um estado muito bonito, um estado rico em todos os sentidos, né? O nosso estado é um estado muito rico, é um estado assim grandioso. As pessoas precisam conhecer o nosso estado. As pessoas precisam conhecer o nosso estado, que é um estado que está em pleno desenvolvimento. Mas é um estado assim que quando você passa a conhecer, hoje mesmo no hotel eu encontrei uma família que veio de Santa Catarina. Estavam entusiasmados, porque para ele nós temos que acabar com essa situação de que quando fala no norte, quando fala no Amazonas, que vão encontrar apenas índios. Não é verdade. Nós temos o índio, sim. Nós temos os indígenas. Nós temos, sim. Né? E eu até brinco, né, que as pessoas quando estão assim falando na brincadeira, eu digo, olha, nós temos índios, mas as flechas dos nossos índios são de raio laser, porque são produzidas na Zona Franca de Manaus. É verdade. Entendeu? Porque aí isso leva da brincadeira. Mas, tirando aí a parte da brincadeira, o nosso estado ele é muito bonito, porque nós temos assim, um potencial muito grande. Veja bem, nós temos Encontro das Águas, nós temos uma floresta bonita, nós temos aí a fauna muito bonita, os nossos municípios têm praias, tem lagos, tem cachoeiras, tem grutas, né? Enfim, tem um povo hospitaleiro, nós temos lenda. O meu município, por exemplo, na parte cultural, é um município que nós temos, é o primeiro município do estado do Amazonas que tem um liceu de artes do próprio município. Não é uma extensão do liceu da capital, é próprio, com professores da área, para atender mais de 1.000 jovens, como vem acontecendo. Que nós temos uma biblioteca digital que atende a população, conhecida como Fábrica de Ideias, que nós temos as bibliotecas físicas, que nós temos museus, que nós temos memoriais dentro da cidade, que nós temos história. O município de Maués tem 189 anos de muita história, de cultura. Nós temos a base do nosso município, são os italianos, né, são os judeus, são os japoneses, os portugueses, enfim, nós temos aí todo esse povo que veio do Mediterrâneo, né? Maués conhecida como a cidade do Guaraná, conhecida como a cidade dos longevos, enfim, com potencial riquíssimo, das praias bonitas. Então, o nosso estado, ele é um estado muito bonito, né? Eu digo que é um estado diferenciado, né, que você vem para o estado e você se encanta. E não é brincadeira, não. Quando o pessoal diz que come o jaraqui, né, não sai mais daqui. Então eu acho que isso é verdade mesmo. E como toda a região norte, né? Porque eu sou entusiasta daqui do Amazonas, mas também da região norte, porque a nossa região ela é diferenciada, né? Eu fiquei muitos anos trabalhando na assistência social. Então, quando eu ia geralmente para os encontros sul, sudeste, eu dizia, olha, o nosso município é diferenciado. Nós temos que, as políticas públicas têm que chegar de uma forma diferente para os estados do norte, para os estados da floresta, né? Porque nós temos as nossas especificidades. Olha, veja bem, as nossas ruas lá são os rios, as nossas estradas são os rios. A logística é diferente para que as políticas públicas cheguem. E daí então eu começava a falar, a contar. E é verdade tudo isso que eu venho falando. São tantas horas de barco para você chegar na sua cidade. São tantas horas de barco para você encontrar uma família que fica distante, que mora no centro da mata. Você está entendendo? Aí eu lembro que eu assisti uma reportagem onde perguntaram para um político do Sudeste como que o fulano teve tantos milhões de votos e não foi eleito. E aqui a senadora teve poucos mil votos e é senadora do país. E ela respondeu, até hoje eu tenho para mim isso, ela respondeu, a diferença é que esta senadora, ela passa 20 dias no meio do mato para falar com uma meia dúzia de famílias, enquanto o político que você falou aqui do Sudeste, ele passa 1 hora no metrô e ele fala com milhões de pessoas. É verdade. E é verdade. É verdade. Você está entendendo? Pela logística da coisa. Uhum. Então é por isso que eu sou entusiasta da nossa região, porque ela é riquíssima mesmo, né? Eu sempre convido e eu espero que realmente
as políticas públicas cheguem, que o povo venha, que os empreendedores passem a conhecer o nosso estado, que possam investir, porque nós precisamos crescer, precisamos... o mundo precisa nos conhecer de uma outra forma. E é isso que eu gostaria muito. É por isso que eu sou entusiasta e digo que o nosso estado ele é diferenciado. Muito obrigado, secretário. Eu vou pedir para o Paulo deixar aqui rapidinho as redes sociais do Sou Amazônia, né? Convidando as pessoas que ainda não curtiram a conhecer a página. Nós temos o principal, é o Instagram, né? Sou Amazônia, @souamazônia. Também temos uma lojinha online, né? A gente tem algumas camisetas, tem chapéu, que também é souamazônia.com.br. Siga nossas redes sociais. Obrigado. Em nome de toda a equipe do site Amazonas Incrível, gostaríamos de agradecer inclusive o prefeito da cidade de Maué, Júnior Leite, né, por ter cedido também o tempo aqui do secretário e dar essa aula aqui de turismo, dar essa aula do município de Maués. É um prazer muito grande poder compartilhar, né, e também ter recebido essa quantidade de informações. Você acabou de conferir o podcast Amazonas Incrível, um programa feito por pessoas apaixonadas por turismo. Acontece todas as terças-feiras às 19 horas, horário de Manaus. Nesse episódio você viajou comigo, Wilson Roger, seu guia incrível na Amazônia, e com a Roger Tour, agência de turismo, a agência que atravessa fronteiras e desvenda os mistérios na Amazônia. Transmissão e operação de áudio de Anderson Silva, sem o R, e Ayrton Martins, produção e edição de toda a equipe do site Amazonas Incrível, apoio técnico de Brendo Cidade. Quero agradecer a mais uma super audiência de você que está aí do outro lado, e convido você terça-feira que vem a estar conosco aqui mais uma vez. Muito obrigado. A Rádio ZLZN rompeu as barreiras da internet e agora está na FM, com a Rádio Logos FM 87.9 em Manaus e Rádio Palmeira 102.1 em Manacaburu. Mais 2 opções para